Olá, seja bem-vindo. Essa é a nossa aula sobre catabolismo de lipídios. Lipídios, a gente estudou no início do semestre, observando a estrutura e a função. E nós observamos que existem diversos tipos de lipídios. E o tipo que nós estaríamos concentrados no nosso curso eram quais? Os lipídios de reserva, que nós aprendemos como triacilglicerol. O que é um triacilglicerol? Nada mais é do que a junção de 3 ácidos graxos a uma molécula de glicerol. Então, a gente viu que esse tipo de lipídio é o lipídio que a gente estoca, nas nossas células de gordura para, quando for necessário, serem utilizados. Então, nessa aula de hoje, a gente vai começar a entender como que o catabolismo dessas moléculas ela se processa, tá? Então, a primeira coisa que precisa acontecer é a hidrólise desse triacilglicerol. Como assim? A gente vai descobrir que o uso desse triacilglicerol ele vai ser separado. O ácido graxo ele vai ser usado de uma maneira, o glicerol ele vai ser usado por outra. Então, existem enzimas que nós chamamos genericamente de lipases. O que essas lipases fazem? Elas hidrolisam as moléculas de triacilglicerol. Então, o triacilglicerol ele vai ser separado. Ácido graxo para um lado, glicerol para o outro. Tá? Então, a hidrólise do glicerol vai dar origem a uma molécula de glicerol e 3 ácidos graxos livres. Bom, então, como eles estarão separados, o destino, o uso metabólico desse glicerol e desses ácidos graxos vai ser diferente. Diferente por quê? Porque essas moléculas elas vão ser exportadas para serem utilizadas pelas diferentes células do organismo. Então, no nosso caso, pensando no ser humano, como é que isso ocorre? Então, esse glicerol, esses ácidos graxos, vão ser jogados na corrente sanguínea. Para quê? Para que as células que necessitem possam captar e utilizar. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ver o quê? O uso do glicerol. Como que o glicerol vai ser utilizado nas células? Então, a primeira coisa que a gente percebe é que o glicerol ele vai ser convertido em triose-fosfato, o gliceraldeído 3-fosfato ou a dihidroxiacetona fosfato. A gente já conhece e sabe que eles são interconversíveis entre si, né? Então, o que a gente tem que perceber é o que acontece com o glicerol. Então, vamos olhar essa sequência de reação aqui para a gente observar, para a gente entender. Então, no primeiro momento, o glicerol, com seus 3 carbonos, esse é o glicerol, ele vai ser fosforilado, ele vai ganhar fosfato. Quem vai ser o doador de fosfato? Vai ser um ATP. Então, perceba que na enzima glicerolcinase, uma molécula de ATP ela entra e ela sai como? Ela sai como difosfato, ou seja, o tri virou di. Por quê? Porque um fosfato foi doado. Foi doado e se ligou aonde? Se ligou no carbono 3 da molécula do glicerol. Então, com isso, nessa enzima, o glicerol se transforma em glicerol 3-fosfato. Muito bem. Aí agora o glicerol 3-fosfato ele entra no sítio ativo de uma outra enzima, a glicerol 3-fosfato desidrogenase. E o que acontece aqui? É uma desidrogenase. Então, a gente vai perceber que a gente vai tirar hidrogênio, a gente vai oxidar esse glicerol. Então, o glicerol ele vai liberar dois hidrogênios, elétrons e prótons, que serão transferidos para quem? Para o NAD. Então, o NAD ele chega nessa enzima na forma oxidada e ele vai sair nessa enzima de que forma? Na forma reduzida. Muito bem. Então, com isso, o glicerol 3-fosfato ele vai se transformar em quem? Quando ele é oxidado, quando ele doa hidrogênios para formar o NAD reduzido, o glicerol 3-fosfato se transforma na nossa já conhecida dihidroxiacetona fosfato. Que aí a gente sabe que a dihidroxiacetona fosfato, no citossol,
existe a nossa querida enzima. Quem? A triose fosfato isomerase. Então, o que ela faz? É uma isomerase. A gente já sabe que a dihidroxiacetona fosfato é o quê? Isômero do gliceraldeído 3-fosfato. A gente aprendeu isso lá na via glicolítica, né? A enzima 5, que consegue transformar uma na outra. Então, com isso, a partir do momento que eu tenho gliceraldeído 3-fosfato, o que isso traz para mim? Opa! Isso traz para mim que esse processo transformou o glicerol em gliceraldeído 3-fosfato. Então, desse modo, é possível o quê? Que esse gliceraldeído 3-fosfato seja usado nessa célula na via glicolítica. Nossa, olha que interessante. Por quê? Porque a gente está falando do catabolismo do lipídio. Então, a gente está falando de um processo que a gente degrada, objetivando o quê? Objetivando a produção de energia. Então, isso se torna muito interessante. Esse procedimento que a gente viu aqui é um procedimento que está ocorrendo aonde? No citossol. Então, no citossol das células, o glicerol se transforma em G3P, se transforma em gliceraldeído 3-fosfato. Então, a partir desse momento que tem G3P, as enzimas da via glicolítica poderão utilizar esse gliceraldeído. Então, ele vai virar piruvato, ele vai ser usado para a produção de energia. Então, tenham isso em mente, que na maioria das células, quando a gente falar dessa oxidação do glicerol, desse glicerol se transformando em G3P, na maioria das células que a gente vai estudar, a gente vai observar que qual é o maior objetivo? O maior objetivo é a produção de energia. Então, esse glicerol vai ser utilizado na via glicolítica. Porém, existem exceções. A gente já conheceu uma outra via, que qual é? A gliconeogênese. A gente viu que não é em qualquer célula que ocorre a gliconeogênese, né? A gente viu que existe uma série de fatores que regulam a ocorrência dessa gliconeogênese. Mas a gente precisa ter em mente que existem condições, existem células que poderão sim usar o glicerol, que virou G3P, para onde? Para a gliconeogênese. Então, dá uma volta lá na gliconeogênese e olha aquele slide que fala quais são os precursores para a gliconeogênese. E você vai encontrar lá que o glicerol é um dos precursores para a gliconeogênese. Então, dependendo da célula, se ela precisar fazer a gliconeogênese, o glicerol pode ser usado sim nesse processo. Muito bem, mas a gente está falando da maioria das células nesse momento. A gente está falando dessa oxidação que vai catabolizar, que vai gerar energia. Então, o glicerol virou gliceraldeído 3-fosfato e isso vai para a via glicolítica. Então, isso é interessante porque a gente vai ver que isso vai gerar energia. Porém, eu tenho que destacar uma coisa. Quando a gente fala da energia do triacilglicerol, o glicerol ele tem pouquinha energia. Ele tem apenas 5% da energia que está contida no triacilglicerol. Nossa, só 5%? Então, eu queria saber, que quantidade de energia é essa? Qual é a quantidade de ATP que a gente pode obter a partir do glicerol? E aqui ainda dá para a gente fazer algumas brincadeiras. Qual é a quantidade de ATP que pode ser obtida a partir da oxidação parcial? O que é essa oxidação parcial? Quando que o glicerol é oxidado parcialmente? Quando que o glicerol pode ser oxidado totalmente? E o que isso influencia na produção de ATP? Então, é preciso a gente sentar e fazer esse cálculo. A gente, quando estudou lá na unidade 3, a gente aprendeu um pouquinho desse cálculo de ATP. E agora a gente vai ter que pegar aquele conhecimento que a gente aprendeu lá para poder aplicar aqui e entender. Lá a gente estava fazendo o quê? O cálculo da produção de ATP de uma molécula de glicose, por exemplo. Então, uma glicose produz quanto de ATP? Ah, tá. Isso é uma coisa. Agora eu não quero mais saber da glicose. Eu quero saber de um glicerol, quantos ATPs podem ser produzidos. E aí eu coloquei duas situações. Numa oxidação parcial
Vou dar uma dica. Uma oxidação parcial seria quando, por exemplo, quando essa célula estiver em anaerobiose. Então, em anaerobiose, quantos ATPs a gente consegue produzir a partir de um glicerol? Mas se tiver em aerobiose? Se tiver em aerobiose, a oxidação desse glicerol já vai ser total. Qual é a quantidade de ATP que pode ser produzida? Calculem. Calculem que a gente vai precisar disso. Bom, aí esse é o destino do glicerol. Mas a gente partiu do triacil. Então, o que a gente tem que estudar também? A gente tem que estudar também o destino de quem? Dos ácidos graxos. E os ácidos graxos, durante esse catabolismo, eles serão utilizados num processo chamado de beta-oxidação. Muito bem. Essa beta-oxidação é um processo que vai ocorrer lá dentro da mitocôndria. Só que antes desse ácido graxo entrar na mitocôndria, algumas coisas terão que acontecer. A primeira coisa que vai acontecer com esse ácido graxo é um processo que a gente chama genericamente de ativação. O que é a ativação desse ácido graxo? A ativação dele nada mais é do que ele se ligar a uma coenzima A. Então, a gente já conhece a coenzima A. Então, eu preciso que o meu ácido graxo se ligue à coenzima A. Quando isso acontece, eu tenho a formação de um acil-CoA, ou seja, um ácido graxo unido à coenzima A. Então, o ácido graxo se liga à coenzima A e eu passo a ter um acil-CoA graxo. Só tem um detalhe. Para fazer essa ligação, é um processo que precisa gastar energia. Só que nessa ligação, o ATP ele vai ser quebrado direto a quem? A AMP, a monofosfato. Então, a gente já teve essa conversa. A energia ela é de quem? É da ligação de fosfato. Então, nessa reação, a gente quebrou direto duas ligações de fosfato. Então, quando a gente contabiliza, a gente vai perceber que esse gasto ele é correspondente a 2 ATPs. Então, a gente vai ter que lembrar disso, porque a gente vai ter que calcular, a gente vai ter que lembrar, mas eu gastei 2 ATPs, eu gastei 2 ligações de fosfatos na ativação. Muito bem. Então, agora eu já tenho o ácido graxo ativado. E agora ele está pronto para ir para a mitocôndria sofrer o processo de beta-oxidação. Só temos um pequeno problema. A membrana interna da mitocôndria não apresenta transportador para o ácido graxo. Ou seja, o ácido graxo por si só, mesmo ele ativado, ele não tem condição de entrar na mitocôndria. E aí que surge o quê? Surge um artifício. Por quê? Porque o nosso objetivo é pegar esse ácido graxo que está no citossol e mandar esse ácido graxo, percebam, ó, o ácido graxo para onde? Para a matriz mitocondrial. Porém, não existe um transportador para esse ácido graxo. E o artifício que a gente vai usar, o artifício que as células utilizam, é usar um outro transportador. Um transportador para carnitina. O que é a carnitina, gente? A carnitina é um derivado de um aminoácido. É algo que a gente tem no nosso organismo, tá? Então, carnitina é uma substância que nós temos no nosso organismo e que ela, sim, ela apresenta um transportador na matriz, na membrana interna da mitocôndria. Então, olha o que esse ácido graxo ele vai fazer. Olha qual é o artifício que ele faz. Eu gosto de brincar que esse ácido graxo ele faz uma atitude que não é muito bonita. Por quê? Porque a gente tem inicialmente o ácido graxo ligado a quem? Ligado à coenzima A. Então observe que o ácido graxo, ó, ele solta a coenzima A. O ácido graxo ele fica solto. Coenzima A, tchau. E ele se liga a quem? Ele se liga a uma molécula de carnitina.
Então, a gente passa a ter um ácido graxo ligado a quem? Ligado à carnitina. Muito bem. Então, o ácido graxo, ele solta da coenzima A e dá o braço para quem? Dá o braço para a carnitina. Muito bem. A partir do momento que o ácido graxo está de braço dado com a carnitina, quando a carnitina chega aqui no transportador, o transportador reconhece quem? Reconhece a carnitina e diz, por favor, carnitina, pode entrar. E nisso, o ácido graxo, que está de braço dado, o que acontece com ele? Ele entra junto com a carnitina. Então, com isso, o ácido graxo ele consegue entrar na matriz mitocondrial ligado à carnitina. Só que pensa aquela situação daquela pessoa interesseira, vamos dizer que viu alguém que você quer entrar numa festa e você não tem um convite, aí você vê aquele amigo, pô, fulano, será que dá aí para você me colocar lá dentro, para você me levar lá para dentro? Aí seu amigo, não, pô, vem cá. Chega lá na portaria, né, e diz, ó, tá comigo, tá de braço dado comigo. E você entra na festa, você entra naquele local, por quê? Porque você estava de braço dado. Só que qual era o seu objetivo? Será que seu objetivo é passar o tempo inteiro ali daquela festa grudado, de braço dado com aquela pessoa? Ou seu objetivo só era, né, conseguir passar ali sem ter o convite? É uma coisa feia, né? Mas foi o que o ácido graxo fez. Por quê? Porque a partir do momento que ele entrou na matriz mitocondrial, o que o ácido graxo faz? Ele solta da carnitina e esse ácido graxo ele se liga a uma nova coenzima A que estava dentro da matriz mitocondrial. Então, presta atenção. O que aconteceu aqui? O objetivo é levar o ácido graxo, que está no citossol, levar o ácido graxo para dentro da matriz. Só que o ácido graxo sozinho, ele não consegue atravessar. Por quê? Porque a membrana interna da mitocôndria não tem um transportador específico para ele. Então, qual foi o artifício? O ácido graxo, que estava ligado à coenzima A, ele se solta da coenzima A. E se liga a quem? Se liga a uma molécula de carnitina. Então, a gente passa a ter um ácido graxo ligado à carnitina. Uma vez que o ácido graxo está ligado à carnitina, o transportador de carnitina reconhece a carnitina e permite que o ácido graxo entre junto com a carnitina. Porém, ao chegar na matriz mitocondrial, a reação que acontece é a reação inversa. Por quê? Porque agora o ácido graxo ele solta da carnitina e ele se liga a quem? Ele se liga a uma nova coenzima A. Então, o que a gente consegue com esse processo? Consegue que um ácido graxo ligado à coenzima A esteja presente dentro da matriz mitocondrial. Então, o ácido graxo ligado à coenzima A vai estar presente na matriz mitocondrial. E a carnitina? O que resta à pobre carnitina? A carnitina vem, ó, passa de novo pelo transportador, volta lá no citossol e vai se ligar a um novo ácido graxo. Muito bem. Então, aqui a gente tem que fazer algumas observações sobre esse processo. Esse processo é um processo que a gente pode chamar de lançadeira, de circuito. Por quê? Percebam que é um processo parecido com aquele que a gente estudou da lançadeira. Por quê? Porque permitiu que o ácido graxo entrasse na mitocôndria. Assim como os elétrons do NAD entraram, o ácido graxo ele pôde entrar, utilizando desse artifício. Percebam que a carnitina ela não é degradada no processo. Então, a carnitina ela se liga, ela se solta. Ela se liga, ela se solta. Algumas pessoas fazem uso de carnitina como suplemento alimentar. Faz sentido esse uso? Sim, de certa maneira faz. Por quê? Porque teoricamente,
Quanto mais carnitina tiver disponível no organismo, mais ácido graxo vai poder adentrar na mitocôndria. Você quer queimar ácido graxo, você quer emagrecer, você quer queimar gordura. Então, teoricamente, ao ingerir carnitina, você aumenta a concentração de carnitina para aumentar o quê? A transferência, a entrada de ácido graxo na mitocôndria. Por que eu disse teoricamente? Simples. Porque essa ligação da carnitina ao ácido graxo é um processo realizado por uma enzima, a carnitina-aciltransferase 1. Então, essa ligação da carnitina ao ácido graxo depende de uma enzima. E aqui que vem o X da questão. Por quê? Porque essa enzima existem condições em que ela é inibida. Ela não vai funcionar. Então, numa condição que ela está inibida, não adianta ter muita carnitina sobrando, porque a enzima está inibida, ela não está funcionando. E eu quero já que vocês já façam uma anotação de que situações são essas. Que condições são essas que inibem essa enzima, a carnitina-aciltransferase 1? A coisa principal que a gente vai estudar, que a gente vai ouvir falar, que inibe essa enzima, é um composto chamado de malonil-CoA. Malonil-CoA. Esse composto a gente ainda vai estudar, a gente ainda vai saber de onde ele vem. Só que a gente tem que ter isso em mente. O malonil-CoA inibe a carnitina-aciltransferase 1. Logo, impede que a carnitina se ligue ao ácido graxo. Só que existem outras situações que indiretamente também inibem essa enzima. Duas situações elas estão relacionadas e a gente consegue entender fácil. A primeira situação é o aumento na concentração de glicose. Então, uma alta disponibilidade de glicose é um indicativo, acontecem outras coisas, mas esse aumento faz com que essa enzima também seja inibida. Ela não vai funcionar. E a outra condição é um aumento na concentração de quem? De insulina. Então, a gente já falou isso do quê? Que a insulina é um hormônio que o pâncreas libera quando? O pâncreas libera insulina quando tem um aumento na concentração de glicose no sangue. Então, o aumento na concentração de glicose causa um aumento na concentração de insulina. E isso, indiretamente, vai fazer com que essa enzima, a carnitina-aciltransferase 1, pare de funcionar. Então, quais são as condições que a gente destacou? Existem outras? Sim, sempre tem mais. Mas quais as que a gente destacou? Em primeiro lugar, o malonil-CoA. Em segundo lugar, um aumento na concentração de glicose. E em terceiro lugar, um aumento na concentração de insulina. Esses três fatores não deixam essa enzima funcionar, logo a carnitina não se liga ao ácido graxo, logo o ácido graxo não entra na mitocôndria. Muito bem. Aí o ácido graxo entrou na mitocôndria. Quando ele entra na mitocôndria, é para fazer esse processo de beta-oxidação. Beta-oxidação, nome diferente. Mas vamos ler essa frase aqui de baixo. A beta-oxidação, ela se caracteriza pela remoção oxidativa de sucessivas unidades de 2 carbonos na forma de acetil-CoA. Jesus! Né? A gente lê essas frases e a gente fica, o que é isso? Aonde que a gente vai? Então, a gente já veio fazendo esse artifício, pessoal. Quando encontrar uma coisa que não estou entendendo, para e olha por pedaço. 2 unidades, remoção de 2 unidades na forma de acetil-CoA. A gente já conheceu a estrutura do acetil-CoA. Então, a gente viu que o acetil-CoA era justamente o quê?
uma estrutura que tinha 2 carbonos unidos à coenzima A. Então, a gente fala que vai ser retirada de sucessivas unidades de 2 carbonos. Então, vem tirando de 2 em 2. Só que esses 2 carbonos eles não saem assim, com essa estrutura. Eles vão sair na forma de acetil-CoA. Mas por que fala que é uma remoção oxidativa? Que para retirar esses 2 carbonos, também serão retirados quem? Elétrons. Então, esse ácido graxo ele também vai ser oxidado. A gente já aprendeu que elétrons não andam sozinhos. Então, esses elétrons serão transferidos para quem? Para as coenzimas. Então, nós teremos formação de coenzima reduzida. Agora ficou fácil entender o que esse desenho está fazendo aqui. Aonde que está ocorrendo essa beta-oxidação? Essa beta-oxidação está ocorrendo na matriz mitocondrial. Ora, se eu formei acetil-CoA na matriz mitocondrial, aonde que esse acetil-CoA vai ser utilizado? É óbvio que ele vai ser utilizado no ciclo de Krebs. Se eu formei NAD e FAD na matriz mitocondrial, se eles estão reduzidos, aonde que eles vão se oxidar? É óbvio que eles vão lá para onde? Para a cadeia de transporte de elétrons, gerar os seus elétrons. E é óbvio que todo esse processo de beta-oxidação, ao final, vai gerar o quê? Vai gerar energia na forma de ATP. Isso tudo é óbvio. Agora vamos ver o que é menos óbvio? Vamos ver os detalhes. Então, a beta-oxidação ela vai ocorrer com os ácidos graxos. Só que a gente já aprendeu que existem variações na estrutura dos ácidos graxos. Nesse momento, nós estaremos estudando os ácidos graxos saturados, ou seja, aqueles apenas com ligações simples e que apresentam número par de carbono. São os mais comuns, tá? Depois a gente vai ver uma variação com número ímpar, mas no momento a gente vai ver apenas o que são saturados e com número par de carbonos. Bom, então vamos lembrar algumas coisinhas aqui antes da gente começar. A gente viu que o ácido graxo, quando ele entrou na mitocôndria, ele estava como? Ele estava ativado. O que quer dizer que ele estava ativado? Ele estava ligado à coenzima A. Então, eu tenho aqui um acil-CoA graxo. Eu tenho ácido graxo unido a uma coenzima A. Esse ácido graxo é um ácido graxo de 16 carbonos. Como assim 16, professora? Eu só estou vendo 4. Sim, porém eu tenho um R aqui. Então, os outros 12 estão escondidos nesse R. Para facilitar a nossa visualização, só tem 4 representados. Muito bem. Então, esse ácido graxo ele vai entrar no sítio ativo da primeira enzima. E essa enzima é uma desidrogenase. Então, vai ocorrer uma desidrogenação. Vamos oxidar esse ácido graxo. Vamos tirar elétrons, vamos tirar hidrogênio dele. Então, observa como que está a estrutura desse ácido graxo. Ele é um CH2, CH2, CH2. Então, tem 2 hidrogênios aqui, tem 2 hidrogênios aqui. E o que acontece quando ele entra no sítio ativo dessa enzima? Essa enzima é uma enzima que tem o FAD como coenzima. O FAD está lá, preso nela. E aí recebe quem? Recebe hidrogênios e se transforma em FAD reduzido. Muito bem. Só que, se esse ácido graxo perdeu hidrogênio, vai ocorrer uma mudança na estrutura dele. Então, observe o que a gente tem agora. Era CH2, CH2. Passa a ficar CH, CH. E para completar as 4 ligações do carbono, surgiu uma ligação dupla. Muito bem. Então, a primeira etapa desse processo de beta-oxidação é um processo que retira hidrogênios, mudando a estrutura do ácido graxo. Esses hidrogênios eles estão transferidos para uma enzima que tem o FAD como coenzima.
Então, essa enzima passa a ficar com o FAD reduzido dentro dela. Ai, mas o FAD é preso, professora. Como é que isso vai ser resolvido? Só vou dar uma dica. Essa enzima aqui, ela está localizada na membrana interna da mitocôndria. Pensa um pouquinho, então. O que será que vai acontecer com essa enzima, que tem o FAD agora reduzido? O que será que vai acontecer com ela? Se ela está localizada na membrana interna da mitocôndria. Quem será que vai poder ajudar e resolver esse problema? Muito bem. Aí agora o ácido graxo, que mudou de estrutura, agora ele passou a ser um CH com uma dupla ligação, ele entra no sítio ativo da segunda enzima. E essa enzima vai fazer um processo de hidratação. O que quer dizer isso? Uma molécula de água vai ser inserida nesse ácido graxo. Então, a gente vai perceber uma mudança na estrutura. Então, esse CH que tinha essa ligação aqui dupla, isso vai ocorrer uma mudança. De modo que agora, ó, a gente passa a ver essa hidroxila, a gente passa a ver esse hidrogênio aqui, um CH2 aqui. Por quê? Porque houve a introdução dessa molécula de água aqui na estrutura desse ácido graxo. Muito bem. Aí esse ácido graxo agora, ele entra no sítio ativo da terceira enzima. Vai ocorrer uma nova desidrogenação. Hidrogênios serão retirados do ácido graxo. Serão retirados e serão doados para quem? Para uma coenzima. Só que agora a coenzima que vai receber esses hidrogênios, quem é? O NAD. Então o NAD ele vai chegar nessa enzima na sua forma oxidada e ele vai sair dessa enzima na sua forma reduzida. O NAD é livre. O NAD está na matriz mitocondrial. O que será que vai acontecer com o NAD? Como é que o NAD vai conseguir o seu equilíbrio? Pensa um pouquinho. Muito bem. Mas e o ácido graxo? O que aconteceu com ele? O ácido graxo ele perdeu hidrogênios. Então, ele doou os hidrogênios para o NAD se reduzir. Logo, a estrutura dele se modificou. E agora, o que eu passo a ter? Apareceu aqui, ó, esse C dupla O aqui. Ó. Então, a gente passa a ter essa estrutura sendo formada nessa molécula do ácido graxo. A gente passa a ter essa carbonila aqui no ácido graxo. Muito bem. Então, a gente já teve 3 coisas acontecendo no ácido graxo. A gente teve a primeira enzima, que tirou hidrogênios, formou um FAD reduzido, mudou a estrutura do ácido graxo. A segunda enzima, que fez a entrada de uma molécula de água, mudou a estrutura do ácido graxo. A terceira enzima, que tirou hidrogênio, formou um NAD reduzido. E agora esse ácido graxo, ele vai entrar no sítio ativo da quarta e última enzima. E aqui é legal porque vai ocorrer um processo de tiólise, um processo de lise. Esse ácido graxo ele vai ser quebrado e 2 carbonos serão retirados. 2 carbonos serão retirados de que forma? 2 carbonos serão retirados na forma de acetil-CoA. Muito bem. Então, na quarta enzima, ocorre uma quebra na estrutura do ácido graxo. O ácido graxo, ele perde 2 carbonos, e esses 2 carbonos eles vão sair na forma de acetil-CoA. Quantos carbonos eu tinha inicialmente? Eu tinha 16. Se eu perdi 2, quantos carbonos sobraram? 14. E esses 14 carbonos que sobraram, eles vão se unir a quem? Eles vão se unir a uma nova coenzima A. Então, percebam que os 14 carbonos que sobraram, eles vão se unir a uma nova coenzima A. Então, o que eu vou ter como resultado após essa quarta enzima? Eu vou ter a formação de um acetil-CoA e eu vou ter a formação de um ácido graxo ligado à coenzima A. Só que agora com quantos carbonos? 14. Vamos ver de uma outra maneira.
Só que para facilitar, eu trouxe um exemplo com menos informação aqui e com apenas 8 carbonos. Então, o que a gente observou que acontece nessa beta-oxidação? É um processo que vai envolver 4 reações. Na primeira reação, o ácido graxo entra no sítio ativo da enzima e ele doa hidrogênios. Doa hidrogênios para quem? Para um FAD que estava oxidado. Com isso, o FAD ele fica agora na forma reduzida. O que isso causa no ácido graxo? Isso causa uma mudança na estrutura dele. Muito bem. Aí ele vai e entra no sítio ativo da segunda enzima. Essa segunda enzima ela causa uma hidratação. Então, essa molécula de água ela vai ser incorporada na estrutura do ácido graxo. Muda a estrutura do ácido graxo, que entra no sítio ativo da terceira enzima. Essa terceira enzima também vai causar uma desidrogenação. Hidrogênios serão retirados e transferidos para quem? Para um NAD. Um NAD que chega oxidado e vai sair dessa enzima na forma reduzida. Então, os 3 primeiros passos, as 3 primeiras reações, só causaram mudança na estrutura do ácido graxo. Porém, o quarto passo, a quarta enzima, ela causa uma lise, ela vai causar uma quebra. Uma quebra que vai tirar 2 carbonos desse ácido graxo. 2 carbonos serão retirados. Só que esses 2 carbonos que serão retirados, a estrutura deles, a conformação deles, não é uma conformação qualquer. Esses 2 carbonos que saíram, eles têm a estrutura, eles são quem? Eles são uma molécula de acetil-CoA. Então, esses 2 carbonos que estão unidos à coenzima A é o que nós chamamos, os que nós conhecemos, de acetil-CoA. Muito bem. Então, esse ácido graxo, quando ocorre a lise na quarta enzima, ele perde 2 carbonos. Quantos carbonos sobram se eu tinha 8 no início? Vão sobrar 6 carbonos. Esses 6 carbonos que sobraram, eles vão se ligar a uma nova coenzima A. Com isso, o que vai ser formado? Vai ser formado um ácido graxo unido à coenzima A. Só que agora qual é a diferença dele? A diferença dele é que agora ele tem 6 carbonos apenas. Por quê? Porque 2 carbonos ele perdeu, ele liberou na forma de acetil-CoA. Ah, entendi. Então a beta-oxidação são 4 passos que aí tira 2 carbonos. Sim. Só que isso se repete. São remoção oxidativa de sucessivas unidades de 2 carbonos na forma de acetil-CoA. O que quer dizer isso? Sucessiva. Quer dizer que esse processo vai continuar. Então, agora, esse ácido graxo com 6 carbonos, ele vai passar por todo o processo de novo. Enzima 1, tirando hidrogênio, formando FAD reduzido. Enzima 2, incorporando água. Enzima 3, retirando hidrogênios, formando NAD reduzido. Chega a enzima 4, o que ela faz? Ela faz uma lise. Ela quebra, retirando 2 carbonos, vai retirar 2 carbonos, que sairão na forma de quem? Sairão na forma de acetil-CoA. Tinham 6 carbonos, se perdeu 2, quantos que vão sobrar? Vão sobrar 4. Esses 4 carbonos que sobraram vão se ligar a uma nova coenzima A, formando agora um ácido graxo de 4 carbonos unido à coenzima A. Entendi? E isso vai continuar. Por quê? Porque agora esse ácido graxo de 4 carbonos vai passar de novo pelos processos. Entra na primeira enzima, forma FAD reduzido. Entra na segunda enzima, hidrata. Entra na terceira enzima, forma NAD reduzido. Ou seja, isso tudo veio mudando a estrutura do ácido graxo até chegar na quarta e última enzima. Que eu já entendi que na quarta e última enzima ocorre uma lise, uma quebra
que retira 2 carbonos na forma de acetil-CoA. Só que presta atenção agora. Por quê? Porque eu tinha 4 carbonos. Eu tirei 2. Quantos carbonos que sobraram? Opa, sobraram 2 carbonos. E esses 2 carbonos, o que vai acontecer com eles? Eles vão se unir a uma nova coenzima A. Opa! Então, eu vou ter 2 carbonos unidos a uma coenzima A. O que é isso? 2 carbonos unidos a uma coenzima A, eu vou ter a formação de mais uma molécula de acetil-CoA. Vamos olhar de novo, de uma outra maneira. Então, eu comecei meu processo com ácido graxo de 8 carbonos. Esse ácido graxo de 8 carbonos, ele vai passar por esse processo de beta-oxidação. O que é a beta-oxidação? A beta-oxidação, ela permite a remoção de 2 unidades de 2 carbonos na forma de acetil-CoA. Só que para isso acontecer, o ácido graxo ele vai passar por 4 enzimas. Na primeira enzima, ele vai doar hidrogênio, ele vai perder hidrogênios, formar um FAD reduzido. Então, isso é importante, formou FAD reduzido. Na segunda enzima, ocorre a entrada de água. Poxa, normalmente a gente está contabilizando quem? As moedas energéticas. Então tá, na segunda enzima aconteceu a hidratação. Tá bom. Na terceira enzima, formou quem? Formou um NAD reduzido. Na quarta enzima ocorre o quê? A lise, a quebra. E aí a gente tem a formação de um acetil-CoA. 2 carbonos serão liberados na forma de acetil-CoA. Tinha 8. Quantos sobraram agora? Sobraram 6. E esses 6, na quarta enzima, eles vão se unir a uma nova coenzima A. Ou seja, o processo pode ocorrer todo novamente. Então, vai ocorrer mais uma vez. Então, ocorreu uma vez. Agora vai ocorrer mais uma vez o quê? Os 4 passos. Muito bem. Então, entra na primeira enzima, forma FAD reduzido, hidrata, forma NAD reduzido, quebra, formando um acetil-CoA. Vão sobrar agora quantos? Agora vão sobrar 4. E esses 4 vão se unir a uma nova coenzima A. Então, agora eu tenho um ácido graxo com 4 carbonos, que vai passar mais uma vez pelos 4 passos. Enzima 1 formando FAD reduzido, enzima 2 hidratando, enzima 3 formando NAD reduzido. O que vai acontecer na quarta enzima? Já entendi. Na quarta enzima, 2 carbonos serão liberados na forma de acetil-CoA. Só que quantos carbonos que sobraram? Sobraram apenas 2. E esses 2 carbonos vão se unir a uma coenzima A. Logo, isso vai gerar o quê? A formação de mais uma molécula de acetil-CoA. Nossa, então um ácido graxo com 8 carbonos precisa passar por isso tudo? Sim, para ele ser totalmente degradado. Então agora eu não tenho mais um ácido graxo. O que eu tenho, afinal, dessa beta-oxidação? O que isso originou para mim? Se a gente perceber, após todos esses passos, eu vou ter a formação de quê? De 3 FADs reduzidos, de 3 NADs reduzidos, mas eu terei a formação de 4 unidades de acetil-CoA. Então, percebam que esse processo ele gera para mim NAD, FAD e acetil-CoA. Isso tudo está ocorrendo aonde? Aonde que essa beta-oxidação ocorreu? Na matriz mitocondrial. Então, isso traz para a gente uma agradável pergunta. Por quê? Porque se eu estou catabolizando, se eu estou degradando, é porque eu quero ver produção de energia. Isso está ocorrendo na mitocôndria. Então, esses NADs, esses FADs, eles vão ser usados pela mitocôndria para gerar ATP. O acetil-CoA vai ser usado pelo ciclo de Krebs, vai gerar ATP. Então, a gente tem que calcular isso aqui. Quantos ATPs um ácido graxo de 8 carbonos pode formar?
No Leninger, no livro, a gente estava vendo um exemplo de 16 carbonos. Então, a gente começou nesse exemplo com ácido graxo de 16. E a gente já entendeu que cada ciclo, cada volta, o que é ciclo? O que é volta da beta-oxidação? São as 4 etapas. Então, as 4 etapas, o que elas formam? Formam um FAD reduzido, um NAD reduzido e um acetil-CoA. Se o ácido graxo tem 16 carbonos, quantas vezes vai ser necessário ocorrer a beta-oxidação? Quantos ciclos serão necessários? E a gente vai descobrir que se a gente vem tirando de 2 em 2 para um ácido graxo com 16 carbonos, ocorrerão 7 ciclos. Então, com isso, para esse ácido graxo de 16 carbonos, a gente vai ter a formação de 7 NADs, 7 FADs, só que a gente vai formar o quê? A gente vai formar um acetil-CoA a mais. Então, a gente vai formar 8 acetil-CoAs. Se a gente continuar olhando lá no livro, ele gosta de formar uma tabelinha assim, ó, onde ele traz para a gente o quê? Cada enzima que está sendo utilizada no processo e o que tem ali em relação ao NAD ao FAD. Eu acho mais complicado a gente trabalhar assim, embora seja a forma mais correta da gente visualizar. Só que eu acho que no primeiro momento, quando a gente bate o olho no nome das enzimas, a gente, assusta. Então, vamos tentar fazer uma relação. Uma relação por quê? Porque ele trouxe aqui, ó, de modo já separado. Cadê o acetil-CoA? Ele não trouxe, ele está apresentando só em termos de NAD e de FAD. Por quê? Porque ele já trouxe aqui as enzimas da onde? Do ciclo de Krebs, as enzimas do ciclo do ácido cítrico. Então, você tem várias maneiras de trabalhar. Você pode trabalhar de modo separado aqui, ó, de modo agrupado, então o NAD, o FAD e o acetil-CoA, ou você já pode transformar o acetil-CoA em NAD em FAD. E aí, com isso, quando você faz essa transformação, você consegue observar que para um ácido graxo com 16 ATPs, qual é a produção? Um ácido graxo com 16 carbonos, qual é a produção de ATP? Então, você observa que você tem uma produção de 108 ATPs. Muito bem. Só que a gente ainda precisa lembrar de mais uma coisa. Para o ácido graxo entrar na mitocôndria, ele teve que ser ativado. Ele teve que se ligar à coenzima A. E nesse processo de ativação, houve um gasto de 2 ligações de fosfato, ou seja, um gasto de 2 ATPs. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso contabilizar isso, eu preciso descontar esse gasto. Então, eu vou perceber que 108 é o saldo bruto para um ácido graxo com 16 carbonos. E o saldo líquido qual é? É 108 menos 2, os 2 da ativação. Então, o saldo líquido é de 106 ATPs. Nessa hora, eu tenho certeza que o meu aluno que é esperto, que já está aqui, ele já pensou. Bom, então, se um ácido graxo com 16 carbonos tem 106 de ATP líquido, o de 8 carbonos que a professora perguntou lá atrás é metade. Não. Não é a metade. Então, a gente precisa calcular para entender isso aqui. Não dá a metade, tá? Então, assim, podem fazer. Senta e calcula com 16 carbonos. Encontre esses resultados, vê se você entende. Depois você vai voltar aqui e vai calcular para o de 8 carbonos, para ver se você entende. E aí você vai ver que não é a metade. Então, assim, crianças, essa é a parte inicial do nosso estudo sobre lipídios. A gente ainda tem várias coisas para observar aqui.
Tá? Então, é necessário que a gente entenda essa junção que está ocorrendo. Então, eu comecei falando lá do triacilglicerol, aí eu separei glicerol para um lado, ácido graxo para outro. Aí, com glicerol, daqui a pouco eu estava falando de via glicolítica e gliconeogênese. Aí, com ácido graxo, eu juntei ele com a coenzima A, ativei, fiz ele atravessar a membrana interna com a ajuda da carnitina. Aí, dentro da matriz mitocondrial, teve essa beta-oxidação. Aí eu comecei a falar de NAD e FAD, daqui a pouco eu estava falando de acetil-CoA, de ciclo de Krebs, de cadeia respiratória, e aí eu peço para você calcular ATP. A gente está chegando na fase final do curso. Tudo está acontecendo junto. Nós estudamos separados, mas está tudo acontecendo junto. Não dá para pensar em catabolismo de lipídio sem pensar em produção de ATP. A gente pega uma molécula grande, degrada, tinham 16 carbonos, a gente veio quebrando, tirando de 2 em 2, com o objetivo de quê? Produção de energia. Então a gente já estudou como é que a energia é produzida lá na mitocôndria. Então eu preciso juntar esse conhecimento. Então o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa ver esse vídeo de novo, a gente precisa ver os vídeos complementares e a gente precisa fazer as questões do estudo dirigido. Procurem a monitora para verificar se esse cálculo está certo, se a gente está realmente entendendo como a gente acha que está entendendo. Lá na primeira parte, na unidade 3, quando teve o cálculo de ATP, eu senti que algumas coisas ficaram meio soltas. Aqui a gente vai precisar enfatizar isso. Tá ok? Até a nossa próxima aula.